Você já sentiu os olhos se encherem de lágrimas durante a missa? Sem tristeza. Sem um motivo claro. Sem conseguir explicar depois? Talvez tenha sido no momento da consagração. Ou quando o sacerdote elevou a hóstia em silêncio. Ou ainda ao ouvir uma leitura que parecia ter sido escrita exatamente para você, como se aquelas palavras atravessassem o ar da igreja e encontrassem um lugar muito preciso dentro do seu peito. E então, sem aviso, as lágrimas vieram. Não como um choro descontrolado. Não como um desabafo emocional. Mas como algo silencioso, profundo, quase íntimo demais para ser visto. Você tentou segurá-las. Talvez tenha pensado, por que estou chorando? Ou até sentido vergonha, tentando limpar os olhos rapidamente para que ninguém percebesse. Mas, no fundo, você sabia. Essas lágrimas eram diferentes. Elas não nasciam da dor comum. Nem da alegria superficial. Elas vinham de um lugar mais fundo, um lugar que as palavras não alcançam. Há experiências que não passam primeiro pela razão. Elas não pedem permissão ao pensamento. Simplesmente acontecem. E quando acontecem, deixam a alma em silêncio. Muitas pessoas vivem isso e nunca falam a respeito. Algumas pensam que é fraqueza. Outras acreditam que é excesso de sensibilidade. Há quem tema estar emocional demais ou até fora de controle. Mas, e se essas lágrimas não fossem um problema? E se não fossem algo a ser explicado, analisado ou corrigido? E se fossem, na verdade, um sinal? Existe uma forma de oração que não usa palavras. Uma oração que não se formula em frases, nem em pedidos claros. Ela nasce quando a alma é tocada de um modo que o intelecto não consegue organizar. Nesses momentos, algo dentro de nós se abre. Não por esforço. Não por técnica. Mas porque fomos alcançados. Deus, às vezes, age assim. Sem ruído. Sem espetáculo. Sem explicações. Ele toca o centro da alma. E o corpo responde como pode. E, muitas vezes, a resposta são lágrimas. Não lágrimas de desespero. Mas lágrimas que carregam paz. Uma paz estranha, profunda, quase inexplicável. Como se, por alguns instantes, todas as defesas caíssem. E a alma pudesse simplesmente ser. Talvez você já tenha saído da missa sentindo-se diferente. Mais leve. Mais silencioso por dentro. Sem entender exatamente o que aconteceu. Mas com a certeza de que algo aconteceu. Esses momentos não costumam durar muito. Eles vêm. E vão. Mas deixam marcas. Marcas suaves, porém reais. Como se tivessem tocado uma ferida antiga que só Deus conhece. Uma ferida que não sangra. Mas que reconhece imediatamente quem a tocou. Neste caminho que vamos percorrer juntos, você vai descobrir que essas lágrimas não são o acaso. Elas não são o erro. E tampouco são o fim de algo. Elas são o começo. O começo de uma obra que Deus realiza em silêncio. O começo de uma conversa que acontece além das palavras. O começo de um convite. Um convite para ir mais fundo. Quando essas lágrimas surgem, quase sempre a primeira reação é tentar explicá-las. A mente entra em ação rapidamente, buscando uma causa conhecida. Estou sensível hoje. Foi a música. Talvez eu esteja cansado. É natural. Fomos educados a acreditar que tudo o que acontece dentro de nós precisa de uma explicação lógica. Especialmente quando envolve emoção. Mas há um problema nisso. Nem tudo o que é profundo nasce da emoção comum. Existem lágrimas que vêm do cansaço. Existem lágrimas que vêm da memória. Existem lágrimas que vêm da beleza estética, de uma melodia, de uma palavra bem dita. E existem lágrimas que não se encaixam em nenhuma dessas categorias. Elas aparecem sem aviso. Não pedem licença à razão. Não aumentam a agitação interior. Pelo contrário, trazem quietude. Você já reparou nisso? As lágrimas puramente emocionais costumam deixar o coração inquieto. Elas pedem continuidade. Querem ser revividas, repetidas, provocadas de novo. As lágrimas que nascem do fundo da alma fazem o oposto. Elas silenciam. Elas não exigem nada. Elas simplesmente passam, deixando paz. É por isso que tantas pessoas se confundem. Vivemos num tempo em que toda experiência interior é imediatamente psicologizada. Se algo nos toca profundamente, logo tentamos encaixar em categorias: trauma, sensibilidade, projeção, emoção reprimida.
Mas a tradição espiritual da Igreja sempre soube de algo que muitas vezes esquecemos. O ser humano não é apenas psique. Existe uma dimensão mais profunda, a alma. E a alma tem sua própria linguagem. Quando Deus toca essa região interior, o corpo reage. Não porque perdeu o controle, mas porque foi alcançado antes do pensamento. Essas lágrimas não nascem de um pensamento triste, nem de uma ideia bonita. Elas nascem do encontro. Um encontro que não se organiza em frases, que não se traduz imediatamente em palavras, mas que é real. Talvez você nunca tenha conseguido explicar a ninguém por que chorou naquele dia. E talvez, mesmo tentando explicar a si mesmo, as palavras sempre pareceram insuficientes. Isso acontece porque essas lágrimas não pertencem ao nível da explicação. Elas pertencem ao nível da experiência. E aqui é importante dizer algo com clareza. Essas lágrimas não são sinal de fraqueza espiritual. Não são desequilíbrio. Não são falta de maturidade. Na verdade, muitas vezes é exatamente o contrário. Elas surgem quando a alma está suficientemente aberta para ser tocada. Quando, por alguns instantes, as defesas interiores se calam. Quando a pessoa deixa de controlar, ainda que sem perceber, e simplesmente se permite estar diante de Deus. Por isso, essas lágrimas não precisam ser forçadas, nem analisadas em excesso, nem, muito menos, reprimidas. Elas não pedem interpretação imediata. Pedem acolhimento. Há uma sabedoria antiga que compreende isso profundamente. Uma sabedoria que não nasce da teoria, mas da experiência vivida, provada, discernida ao longo dos anos. E foi alguém que conheceu tanto a profundidade dessas lágrimas quanto o medo que elas podem causar, que nos ensinou a reconhecê-las sem ingenuidade e sem desconfiança excessiva. É para essa mestra da vida interior que agora precisamos voltar o olhar. Para compreender essas lágrimas sem medo e sem ingenuidade, é preciso escutar alguém que as viveu profundamente. Alguém que não foi levada por entusiasmo fácil, nem por imaginação descontrolada. Santa Teresa de Ávila conhecia bem esse território interior. Ela não foi uma mística distante da realidade. Não era uma sonhadora romântica, nem uma mulher ingênua. Pelo contrário, era prática, inteligente, lúcida, e, durante muitos anos, profundamente desconfiada das próprias experiências espirituais. Pouca gente fala disso, mas Teresa teve medo. Medo de se enganar. Medo de estar confundido emoção com graça. Medo de ser iludida por algo que não vinha de Deus. Ela mesma escreve que, durante muito tempo, toda experiência interior mais intensa lhe causava pavor. Não entusiasmo. Pavor. Porque sabia que o coração humano pode se confundir. E porque tinha consciência de que nem tudo o que parece espiritual realmente o é. Por isso, Teresa passou anos observando, discernindo, analisando os frutos. Ela não acreditava nas experiências apenas porque eram fortes. Ela acreditava quando via o que elas produziam na alma ao longo do tempo. Foi nos conventos que reformou, observando a própria vida e a vida de suas irmãs, que Teresa começou a perceber algo recorrente. Certas lágrimas apareciam sempre nos mesmos contextos. Durante a oração silenciosa. Durante a missa. Durante a escuta atenta da palavra. Especialmente nos momentos em que nada parecia extraordinário do lado de fora. E o mais curioso, essas lágrimas não deixavam as pessoas agitadas. Não as tornavam vaidosas. Não criavam dependência emocional. Elas deixavam a alma mais humilde, mais pacificada, mais disposta a amar. Foi então que Teresa compreendeu algo decisivo. Existem toques de Deus que não passam pelo entendimento racional. Eles não pedem permissão à mente. Eles acontecem no centro da alma. Para explicar isso, Teresa usou uma imagem que atravessou séculos. A alma humana como um castelo de cristal, com muitas moradas. Deus não habita na superfície. Ele habita no centro mais íntimo desse castelo. E quando ele se move nesse centro, nem sempre o entendimento consegue acompanhar. Mas o corpo sente. O coração responde. E, muitas vezes, os olhos se enchem de lágrimas. Essas lágrimas, para Teresa, não eram um objetivo espiritual. Nunca foram buscadas. Nunca foram provocadas. Elas eram um sinal. Um sinal de que algo estava acontecendo no lugar mais profundo da pessoa. Um sinal de que a graça estava trabalhando silenciosamente, preparando a alma para algo maior. Teresa aprendeu, e ensinou,
que o verdadeiro critério não está na intensidade da experiência, mas no que fica depois que ela passa. E é aqui que sua sabedoria se torna tão atual. Porque, mesmo hoje, muitos ainda se perguntam: como saber se essas lágrimas são de Deus ou apenas emoção? A resposta de Teresa nunca foi apressada. Nunca foi simplista. Ela começa sempre da mesma forma, olhando para os frutos. Há momentos em que a alma percebe algo antes da mente. Não como uma ideia clara. Não como um pensamento organizado. Mas como uma presença. É difícil explicar isso a quem nunca viveu. E mesmo quem viveu sabe. As palavras sempre parecem pobres demais. Teresa dizia que, quando Deus toca a alma nesse nível profundo, o entendimento fica como que suspenso. Não porque algo esteja errado, mas porque aquilo que acontece é maior do que aquilo que pode ser compreendido. Nesses instantes, a pessoa não pensa em Deus. Ela não constrói raciocínios. Ela não formula pedidos longos. Ela simplesmente está. E é justamente aí que muitos se confundem. Estamos tão acostumados a medir a vida espiritual pelo que fazemos, rezas, palavras, esforços, que estranhamos quando Deus age sem nos pedir nada. Sem exigir desempenho. Sem pedir explicações. Ele toca. E esse toque produz um efeito curioso. Não excitação. Não euforia. Mas recolhimento. A alma se volta para dentro, não por fuga, mas por atração. Como se algo mais real do que tudo o que está ao redor tivesse se aproximado. É nesse ponto que as lágrimas aparecem. Não como explosão, mas como transbordamento. Teresa usava a imagem da água para explicar isso. Ela dizia que há graças que vêm como um fio delicado, quase imperceptível. E há outras que brotam do interior da alma, como uma fonte que não pode ser contida. Quando essa água interior começa a subir, o corpo responde. Os olhos se umedecem. A respiração muda. O coração desacelera. E a pessoa, muitas vezes, nem percebe que está chorando. Essas lágrimas não pedem atenção. Não querem ser vistas. Não exigem compreensão imediata. Elas são, simplesmente, a resposta natural de uma alma que foi tocada onde não sabia que podia ser tocada. Por isso, Teresa insistia. Essas lágrimas não devem ser buscadas. Nem provocadas. Nem avaliadas no momento em que acontecem. Elas não são um sinal de que a pessoa chegou a algum lugar. São um sinal de que Deus está trabalhando. E o trabalho de Deus quase sempre começa no silêncio. Talvez você já tenha percebido isso. Quanto mais profundas são essas lágrimas, menos vontade você tem de falar. Menos necessidade de explicar. Menos desejo de contar a alguém. É como se algo dentro de você dissesse: guarda isso. Não por medo, mas por reverência. Esses toques não são frequentes. Não seguem um padrão. Não obedecem ao nosso controle. E isso incomoda. Porque gostamos de saber onde estamos pisando. Gostamos de ter domínio sobre o que acontece dentro de nós. Mas essas lágrimas nos colocam diante de uma verdade desconcertante. Há um espaço em nós que não nos pertence totalmente. Um espaço onde Deus entra quando quer. Como quer. E do modo que julga necessário. E quando Ele entra, a alma reconhece. Mesmo sem entender. Nem toda lágrima que surge no silêncio é, necessariamente, um toque de Deus. E Teresa sabia disso melhor do que ninguém. Justamente por ter vivido experiências tão profundas, ela aprendeu algo essencial. Na vida espiritual, nem tudo o que é intenso é verdadeiro. E nem tudo o que é verdadeiro é intenso. Por isso, Teresa nunca ensinou a confiar cegamente nas experiências. Ela ensinou a discernir. O discernimento, para ela, não começava no momento da lágrima. Começava depois. Porque a verdade de uma experiência espiritual não se revela no instante em que acontece, mas nos frutos que ela deixa quando passa. Teresa observou algo muito concreto ao longo dos anos. As lágrimas que vinham de Deus deixavam a alma diferente. Não mais agitada. Não mais inquieta. Mas mais simples. Depois dessas lágrimas, a pessoa não se sentia especial. Sentia-se pequena. Reconhecia mais claramente suas limitações. E, ao mesmo tempo, experimentava uma paz profunda, silenciosa, estável. Esse era o primeiro sinal. O segundo vinha logo em seguida. O desejo de servir. As lágrimas autênticas não fecham a pessoa em si mesma. Elas não alimentam vaidade espiritual. Elas não criam necessidade de repetir a experiência.
Pelo contrário, elas abrem o coração. Depois delas, cresce o desejo de amar melhor, de perdoar, de ter paciência, de viver com mais verdade. Quando as lágrimas deixam a pessoa centrada em si mesma, buscando de novo a sensação, querendo falar de si, medindo sua vida espiritual pelas experiências. Teresa dizia que era preciso cautela, não condenação. Cautela. Ela também alertava para outro ponto importante. As lágrimas que vêm de Deus nunca nos afastam da realidade. Elas não nos fazem negligenciar nossas obrigações. Não nos tornam irresponsáveis. Não nos afastam da vida concreta. Pelo contrário, elas nos tornam mais presentes, mais atentos, mais disponíveis. Teresa era muito clara nisso. Se uma experiência espiritual não se traduz em obras, algo está errado. Não porque Deus exija desempenho, mas porque o amor verdadeiro sempre se expressa. Por isso, ela repetia com insistência quase desconcertante: obras, obras. Não grandes feitos. Não gestos extraordinários. Obras pequenas, silenciosas, fiéis. É assim que se reconhece o que vem de Deus. As lágrimas autênticas não precisam ser defendidas. Elas não pedem justificativa. Elas não exigem aprovação. Elas passam e deixam a alma mais limpa, como se algo pesado tivesse sido retirado, como se uma poeira antiga tivesse sido lavada. E a pessoa segue em frente, com mais humildade, com mais verdade, com mais paz. Esse é o sinal que Teresa nunca ignorava. Porque Deus não confunde. Ele não perturba. Ele não escraviza. Quando ele toca a alma, mesmo que haja emoção, mesmo que haja lágrimas, o fundo permanece em paz. E é essa paz que confirma: algo real aconteceu. Para Teresa, essas lágrimas nunca eram um ponto de chegada. Elas eram sempre um início. Um início discreto, quase imperceptível, mas profundamente transformador. Ela percebeu, ao longo da própria vida, que as lágrimas mais verdadeiras surgiam justamente nos momentos em que a alma começava a mudar de direção. Não mudanças externas imediatas. Não decisões espetaculares. Mas algo mais radical. Uma reorientação interior. A pessoa começava a ver a própria vida com outros olhos. Aquilo que antes parecia importante perdia força. O que antes era ignorado passava a incomodar. E isso nem sempre era confortável. Teresa foi muito honesta ao falar disso. Ela reconhecia que essas lágrimas, muitas vezes, vinham acompanhadas de uma dor silenciosa. Não uma dor desesperada, mas uma dor lúcida. A dor de perceber a própria pobreza. A dor de reconhecer resistências antigas. A dor de ver o quanto ainda faltava amar. Mas, estranhamente, essa dor não destruía. Ela purificava. Porque não vinha sozinha. Ela vinha misturada com gratidão. Gratidão por perceber que Deus continuava ali. Gratidão por sentir que, apesar de tudo, era amada. Gratidão por descobrir que a misericórdia era maior do que a culpa. Essas lágrimas de conversão não gritavam acusação. Elas sussurravam verdade. E a verdade, quando é acolhida, liberta. Teresa descreve que, nesses momentos, a alma deixa de olhar apenas para o próprio pecado. E começa a olhar para a bondade de Deus. E isso comove mais do que qualquer reprovação. A pessoa não chora apenas porque errou. Chora porque foi amada mesmo assim. É por isso que essas lágrimas não paralisam. Elas não geram desânimo. Elas não empurram para a culpa constante. Elas colocam a alma em movimento. Depois delas, algo muda silenciosamente. Talvez ninguém perceba por fora. Mas por dentro, a pessoa já não é exatamente a mesma. Há mais cuidado, mais vigilância, mais desejo de viver com coerência. Não por medo, mas por amor. Teresa insistia que Deus usa essas lágrimas como um instrumento de limpeza interior. Não uma limpeza superficial, mas profunda. Como uma água que passa por lugares que nem sabíamos que estavam sujos. Como uma chuva mansa que não destrói, mas lava. E esse processo não acontece de uma vez. Ele se repete ao longo da vida. A conversão, para Teresa, não era um evento isolado. Era um caminho. E essas lágrimas eram, muitas vezes, os marcos silenciosos desse caminho. Sinais de que a alma estava sendo trabalhada, preparada, alargada. Por isso, ela nunca as desprezava.
mas também nunca se apegava a elas. Porque sabia: o que Deus começa nas lágrimas, Ele quer levar até o amor vivido. Há um momento na vida espiritual em que as palavras começam a faltar. Não porque a fé enfraqueceu, mas porque ela se aprofundou. Teresa conhecia bem esse lugar. Ela dizia que chega um tempo em que a alma já não precisa dizer muito a Deus. Não porque não tem o que dizer, mas porque percebe que Deus já está ali. Presente. Próximo. Real. É nesse espaço silencioso que muitas dessas lágrimas surgem. Não como resposta a um pensamento específico, mas como fruto de uma presença reconhecida. Durante a missa, isso se torna ainda mais evidente. Quantas vezes, ao se aproximar da comunhão, algo parece apertar o peito. Não é medo. Não é ansiedade. É como se a alma percebesse, de forma súbita e incontornável, a grandeza do que está acontecendo. Teresa tinha uma devoção profunda à Eucaristia. Mas não uma devoção apenas exterior. Ela não via ali um símbolo distante. Ela reconhecia uma presença viva. E quando a alma reconhece isso de verdade, não há discurso que a sustente. Há apenas silêncio. Um silêncio cheio. Denso. Vivo. Nesses momentos, Teresa observava que as lágrimas vinham com suavidade. Sem violência. Sem agitação. E, curiosamente, quanto mais profundas, mais tranquilas elas eram. Essas lágrimas não interrompem a oração. Elas são a própria oração. Uma oração que acontece além das palavras. Além dos pedidos. Além dos pensamentos organizados. É o que Teresa chamava de oração de quietude. Um estado em que a alma repousa em Deus. Sem esforço. Sem técnica. Sem tensão. Ela descrevia isso como um descanso interior. Como se a alma fosse sustentada por algo que não depende dela. E, nesse repouso, o corpo responde com lágrimas leves, quase imperceptíveis. Não porque a pessoa esteja emocionada, mas porque está entregue. Há algo muito importante aqui. Essas lágrimas não isolam. Elas não fecham a pessoa em si mesma. Pelo contrário, elas a tornam mais sensível ao outro. Teresa percebeu que as almas que passavam por esses momentos de oração silenciosa tornavam-se mais pacíficas, mais pacientes, mais disponíveis. Como se aquilo que recebiam no silêncio transbordasse naturalmente na vida cotidiana. Ela também notou algo surpreendente. Muitas vezes, essas lágrimas carregavam intercessões que a mente não formulou. A pessoa chorava sem saber por quem. Sem saber por quê. E mais tarde descobria que alguém próximo estava passando por uma dor profunda naquele mesmo instante. Para Teresa, isso não era coincidência. Era o espírito rezando na alma, onde a consciência não alcança. Por isso, ela ensinava: quando essas lágrimas vierem, não as interrompa. Não as force. Não as investigue naquele momento. Permaneça. Porque Deus pode estar realizando em silêncio uma obra que levaria anos de esforço consciente. Há uma oração que acontece quando paramos de falar. E, muitas vezes, essa oração se expressa em lágrimas suaves, que não pedem explicação. Elas apenas indicam: a alma está em casa. Se essas lágrimas já visitaram você, há algo importante que precisa ser dito com clareza e delicadeza. Elas não são apenas um consolo. Elas são um convite. Deus nunca toca a alma por acaso. Ele não desperta o coração apenas para provocar emoção. Quando Ele concede essas graças silenciosas, há sempre um chamado escondido nelas. Um chamado à profundidade. À entrega. À confiança. Teresa aprendeu isso ao longo de toda a sua vida. Cada experiência interior, cada lágrima verdadeira, era sempre seguida por uma pergunta silenciosa. Até onde você está disposta a ir comigo? Porque aceitar esse convite exige coragem. Significa permitir que Deus entre em áreas que costumamos proteger. Significa deixar que Ele reorganize prioridades. Significa abrir mão de certos controles interiores que nos dão segurança. Teresa conheceu bem essa resistência. Durante anos, ela viveu o que chamava de uma vida morna. Cumpria suas obrigações. Rezava. Mas mantinha uma distância segura. Até perceber que Deus não queria apenas ser honrado à distância. Ele queria união. E foi quando ela deixou de resistir, quando parou de tentar medir e controlar a própria vida espiritual, que essas lágrimas começaram a se tornar mais frequentes. Não como emoção, mas como confirmação de um caminho.
Ela entendeu, então, algo decisivo. Essas lágrimas preparam a alma para o amor vivido. Não para uma espiritualidade fechada em si mesma, mas para um amor que se traduz em obras, em serviço, em entrega concreta. Por isso, Teresa insistia tanto. As lágrimas são apenas o começo. O que Deus busca é uma vida transformada, uma alma disponível, um coração disposto a amar de forma real. Se você tem recebido esse presente silencioso, não tenha medo de onde ele pode levar. Deus é sempre mais gentil do que imaginamos, mais paciente, mais cuidadoso. Ele não apressa, mas também não deixa a alma estagnada. Essas lágrimas são a linguagem de um Deus que fala baixo, mas toca fundo. E talvez, neste momento da sua vida, Ele esteja fazendo exatamente isso. Chamando você pelo nome. No silêncio. Se esse caminho ressoa no seu coração. Se essas palavras encontram algo que você já viveu ou começa a viver, eu convido você a permanecer conosco. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. E continue caminhando nesse itinerário interior, onde o silêncio fala, a alma aprende, e Deus age. Porque há uma profundidade que só se revela a quem aceita o convite.